É verdade que Deus fica irado com a gente? Bem, vamos ver isso hoje. Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nosso endereço, Praça Seca 32, eu já falei para você, o templo da igreja fica em frente à estação do BRT, aqui na estação Praça Seca. Você vai ser muito bem-vindo vindo aqui. E eu quero dizer para você que eu tenho recebido surpresas. As pessoas vêm aqui, aí de repente me procuram e eu fico muito feliz quando isso acontece. Fico um pouco sem graça, mas fico muito feliz. E você vê que eu sou não apenas uma imagem chegando no seu computador, mas sou uma pessoa real, igual você, de carne, osso e de sentimentos. Nós vamos hoje compartilhar a lição 3, que fala sobre a ira de Deus. E falar sobre a ira de Deus é um desafio enorme para mim. Mas antes de desafiar você e a mim mesmo para estudar essa lição, eu quero te pedir aí seu like. Dê o seu like aí. Fala para as outras pessoas que você está vendo isso. Então, passa o link para os seus parceiros aí de WhatsApp para mostrar que você gosta de estudar a palavra de Deus. E antes de estudarmos, nós vamos orar, pedindo para que Deus nos oriente e nós cheguemos à conclusão do que é essa tal ira de Deus. Vamos lá? Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente. E muito obrigado pelos esclarecimentos da tua palavra, que encontramos na sua palavra. Esclarecimentos que mostram seu caráter para nós tão frágeis, tão humanos. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá estudar Romanos. Você sabe que essa carta é o evangelho sob a perspectiva do apóstolo Paulo. Eu preciso recordar com você algumas coisas muito importantes. Você sabe que essa carta é resposta de oração, resposta negativa de oração. Paulo orou querendo ir para Roma, mas Deus não deu autorização para Paulo ir a Roma. E como ele queria ir, e queria abrir os caminhos para estar com aquela comunidade de fé, ele escreve essa carta. E olha como Deus é maravilhoso. Graças ao não de Deus para o apóstolo Paulo, nós temos esse tesouro que é a carta aos Romanos. Outra coisa importante, por que Paulo queria ir a Roma? Porque Roma era a capital do império. E como a estratégia de Paulo era chegar à capital, às grandes capitais, e dali o evangelho ir sendo disseminado para os outros lugares, desse jeito aqui, ó, ele ia no coração, e a partir daqui, a artéria do evangelho ia se espalhando por todos os lugares. Então ele chega a Roma. Ele quer chegar a Roma, mas quer chegar a Roma por quê? Quer chegar a Roma porque o interesse dele era ir até a Espanha. Quando a gente fala Espanha, a Espanha era parte do Império Romano. Então, ele vai para Roma com o interesse de chegar à Espanha. Só que Deus disse não para ele, ele escreve a carta, e a carta que ele escreve é um tratado de fé, um tratado do que é o evangelho para ele. Por que ele faz esse tratado? Bem, ele faz o tratado por um grande alvo, um grande objetivo de Paulo fazer esse tratado. O grande tratado que Paulo faz é porque ele tem que comportar nesse tratado dois grupos distintos: os judeus, os mais ortodoxos, os judeus cristãos, os mais ortodoxos, e os romanos. Então, tinha judeu e tinha romano. Ou gentio, naquela cidade de Roma. Todos esses aqui cristãos. Mas você precisa entender que esse aqui não falava com esse. Já aconteceu isso na igreja? Na sua igreja? Esse aqui não se dava bem com esse, nem esse de cá se dava bem com o outro.
Eles viviam em conflito. E Paulo vai falar que o evangelho é que vai fazer a união entre os dois, vai fazer com que os dois afinem seu discurso. E quem é o evangelho para o apóstolo Paulo? O evangelho, para o apóstolo Paulo, como ele diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Então, vou fazer aqui para você entender melhor, para ficar com um visual melhor para você. O evangelho de Paulo é Jesus. O evangelho de Paulo é Jesus, não o Jesus da cruz, não apenas o Jesus da cruz, mas o Jesus da ressurreição, o Jesus da vitória. Esse é o grande foco para unir judeu e romano. Mas a gente está falando, agora, Paulo está falando especificamente para os romanos. Do capítulo 3 em diante, 2 em diante, ele vai falar especificamente para o judeu. Então, ele primeiro bate no romano. Vai dizer que eles se afastaram de Deus. Mas o que ele bate no romano, ele bate da mesma forma no judeu. Por quê? Ele vai chegar na conclusão do capítulo 3 que todos pecaram. Eu estou falando tudo isso para você entender que o que Paulo fala no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, o 3 vale para o 1, o 1 vale para o 3, o 2 vale para os 2. Porque é um bloco só. A conclusão de Paulo é: todos somos culpados. Todos. Tanto judeu quanto romano são culpados. Então, qual é nosso grande desafio? É lermos o capítulo 1, não apenas para acusar os outros. É lermos o capítulo 2, não apenas para acusar os religiosos. Não apenas ler o capítulo 1 para acusar os que não são cristãos. O capítulo 1 é para denunciar a nós que somos cristãos, que nós devemos ter cuidado. O capítulo 2 é para acusar aqueles, para falar aqueles que não são cristãos, para eles também terem cuidado. Por quê? Qual é o cuidado que o judeu precisa ter? Cuidado com a hipocrisia. Qual o cuidado que o romano, o gentio precisa ter? É o cuidado com a idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. E aí tem um conceito muito importante. Você sabe que normalmente eu desenho Deus dessa forma aqui. Uma nuvem com um raio. Por que eu desenho a nuvem com um raio? Porque os primitivos achavam que Deus estava na força da natureza. Ninguém conseguia explicar um raio, então eles colocavam que aquilo ali é um poder superior. Sabe, como você tem uma árvore, cai um raio na árvore e a árvore parte no meio. Eles ficam, oh! Por isso que eles ficam... As sociedades primitivas começam a adorar a Deus nas árvores, debaixo das árvores, porque ali é que se manifesta o poder de Deus. Essa é uma das explicações. Mas eu coloco isso porque o nosso Deus é um Deus de poder, mas ele não é caracterizado pelo poder. Ele é caracterizado nas Escrituras como Deus poderosamente amoroso. Deus nosso, Deus revelado em Jesus Cristo, é o Deus do amor. Mas para que todos entendam quem é Deus, eu preciso fazer Deus de poder. Por que eu fiz isso e agora eu faço essa carinha de mal da ira de Deus? Por que isso daqui? Porque existem duas formas de Deus se manifestar. As formas são o que os teólogos chamam de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que é isso, né? Eu vou explicar de forma bem clara para você. Atributos comunicáveis são os atributos divinos que se parecem, conversam
e se parecem com nosso jeito humano. Por exemplo, quando a gente fala a mão de Deus, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é poder. Nós sabemos o que é justiça, nós sabemos o que é amor, nós sabemos o que é poder. Esses são atributos comunicáveis de Deus. Mas existem atributos, então, comunicáveis. Comunicáveis de Deus. Mas tem também os incomunicáveis. O que são esses incomunicáveis? São os conceitos divinos que não cabem na nossa mente. A gente não sabe, por exemplo, o que é uma pessoa não morrer. A gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender eternidade. Não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender, e não cabe no ser humano ser onisciente, ou seja, ter toda a ciência que o mundo pode fazer, e pode ser feito até hoje num único ser. Deus é assim. Deus é onisciente, tem todo o poder. Nós também não conseguimos entender onipresença. Eu estou aqui, o outro está ali, o outro está lá. Duas pessoas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas Deus é espírito e Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você pode estar assistindo essa aula, essa conversa nossa, sei lá, um mês depois de eu gravar, uma semana depois de eu gravar. Você não pode ter nunca assistido isso antes de eu gravar. Porque nós temos essa ideia de tempo e Deus é atemporal. Entende? Isso é ruim, né, para a nossa cabeça. Por que é ruim? Porque são atributos incomunicáveis de Deus. Outro atributo incomunicável, eu falei onisciência, onipresença e onipotência. Tem todo o poder. Poder de coisas pequenas e poder imenso. Então, o que é o que a gente chama de ira de Deus? É um atributo comunicável. Na verdade, a gente não sabe como explicar e aí a gente explica, Deus fica com raiva. Mas Deus não fica com raiva igual nós ficamos. Porque um ser humano irado, ele é capaz de fazer grandes bobagens. Até copiei aqui para compartilhar com você você pode procurar o que o dicionário fala sobre ira. Ira é a falta de... é uma explosão de raiva voltada de maneira caprichosa e determinada em busca do mal de outra pessoa. Deus não está buscando o mal de outra pessoa. A ira de Deus é uma ira divinamente amorosa. O que Deus faz quando fica irado conosco? Segundo Romanos, capítulo 1, versículo 18, Deus fica irado não com os seres humanos, não comigo, não fica irado com você. Deus fica irado com duas coisas que a gente precisa pensar naquilo que eu disse lá no começo, sabe? Aquilo que eu falei, assim, você que é cristão vai falar, isso aí ele falou para os gentios, mas falou para você também. E você que não é religioso, você pode falar, isso ele falou para os judeus, mas falou para você também. Deus fica irado contra toda impiedade e contra toda perversão. Deus fica irado contra toda impiedade e toda perversão. Olha comigo aqui no papel. Somos todos culpados, porque todos nós fazemos isso. O que é impiedade? É o contrário de piedade. Esse aqui está ligado a Deus. A perversão não está mais ligada a Deus. Está ligada a nós mesmos e ao outro. Quando eu sou pervertido, quando eu saio da linha, quando eu ultrapasso o limite e ofendo o outro e me ofendo também. Então Deus fica irado contra toda impiedade, ou seja, tudo aquilo que se coloca no lugar dele, e contra toda perversão, tudo que eu faço que faz mal ao outro. Por quê?
Qual é o jeito de Deus tratar os infiéis, os que desenvolvem impiedade e perversão? Deus, como eu já disse para você, e você vai ouvir eu falar isso outras vezes, Deus dá linha na pipa. Deus, a vingança de Deus é Deus tirar a mão. Sabe, assim, criança abusada no shopping, quer correr, você dá a mão, você vai se perder, você dá a mão. O pai chega uma hora que solta a mão da criança e fala, ah, é? Então vai. E você sabe o que acontece? Normalmente o que acontece é que a criança vai e de repente se vê sozinha. Ainda que o pai esteja escondido, olhando, prestando atenção na criança porque não quer perder seu filho, ele deixa por conta própria. E por conta própria nós fazemos bobagem. A ira de Deus se manifesta na forma, eu vou ler o texto bíblico, na forma de Deus largar a gente. A graça de Deus acompanha a gente longe. Exemplo bíblico. Muito famosa a história do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Lembra lá da história do filho pródigo? Na verdade, o título filho pródigo não é parte da Bíblia. A gente chamou aquela história de história do filho pródigo, mas eu gosto muito do meu pastor, que ele fala a parábola dos 2 filhos. Tem 2 filhos, o homem tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais novo queria receber a parte da herança e o pai não queria, mas o pai deixou ele ir. Quer ir? Então vai. E você sabe o que acontece na história, ele gasta tudo até ele reconhecer quem é o pai e volta para o pai. E quando volta, o pai está de braços abertos. O que ficou em casa também estava perdido. Estava em casa, mas estava perdido. Achava que era um escravo, quando, na verdade, tudo que tinha em casa era dele. Então, veja, é a história de 2 filhos, mas ela ilustra bem o que eu estou dizendo para vocês. Tirar a mão e deixar por conta própria é a parábola do pai. Deus é nosso pai, ele tira a mão e deixa a gente fazer o que quer. Então, o que acontece a partir daí? Acontece o ateísmo, a negação de Deus, e acontece toda a perversão. Por que a nossa sociedade perverteu o corpo humano? E existe, por exemplo, a homossexualidade. Existe a promiscuidade. Por quê? É uma perversão. Perversão de quê? Perversão da natureza, porque o homem começa a fazer mal a si mesmo. E Deus deixa muito claro em Romanos, capítulo 1, você vai se lembrar do que Deus já havia dito, e eu estou sublinhando isso para você. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça, pois o que pode se conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendida por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Agora veja o versículo 24. Por isso, Deus os entregou, deixou por conta deles mesmo, à impureza sexual, segundo desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Então, é muito cômodo eu, como cristão, como religioso, falar, o cara é pecador, mas eu também desenvolvo impiedade e perversão. Quando o quê? Quando eu só culpo. Quando eu não me vejo, por exemplo, realizando bem dentro da minha família. Como é seu relacionamento dentro da sua casa? Se você tiver algum traço de impiedade ou de perversão, por exemplo, a questão da
pornografia. É uma perversão. E é uma perversão que se iguala àquela outra lá. O que Paulo está querendo dizer é isso daqui. E o que eu preciso destacar. Todos somos culpados. E para essa culpa que todos nós temos, só tem uma solução. A solução é Cristo. O preço foi pago por Cristo na cruz. E a partir do preço pago por Cristo na cruz, a gente precisa falar que há alternativa para toda pessoa, mesmo que esteja lá comendo a migalha junto com os porcos. Deus, como o filho pródigo, Deus quer trazê-la de volta para ser um ser humano, como o ser humano foi programado para ser. Um ser humano que se relaciona com os outros e que consegue comunicar as coisas boas que Deus tem para nos dizer. Você entendeu qual é a ira de Deus? Como Deus se ira? Deus se ira quando deixa a sua vida por conta própria. Mas Deus quer se envolver na sua vida, na minha vida, para que nós tenhamos uma vida gloriosa, abençoada, e que nós possamos viver isso dia a dia. E aí não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória para você.